Mas, bom, você vê que tinha feito uma chamada de vídeo. E aí ele mandou uma mensagem ríspida ao próprio pai. Bastante ríspida ao próprio pai. O Eduardo Bolsonaro falando o seguinte para Jair Bolsonaro. Essa mensagem Não tem de os 15 de passados, né? julho. Eu queria aquele gráfico que vai Eu ia deixar variando. de Né? lado o histórico do Tarcísio. Mas graças aos Aprovação de Lula. elogios que você Veja os fez a mim no resultados Poder 360, da Quest por estou região, pensando gênero, idade, seriamente escolaridade, em dar reino e mais região. uma porrada nele Religião, pra vamos ver lá. se Desce você aí, aprende. deixa eu ver. Vai tomar no cu, Nossa. seu ingrato do caralho. Me fudendo aqui. Espera aí, não tô entendendo. Você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu ele filho de separou o 40 gráfico anos não por- puder tá bom. encontrar com os caras aqui, Olha, porque não, você olha me só joga que pra interessante. baixo, Sobe lá, quem vai volta se lá. fuder é você. Olha E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. de Tem a aprovação na região do responsabilidade. Nordeste, velho. Este é Eduardo Olha Bolsonaro isso, para velho. seu Ele papai. começou o governo com Não, uma 68% mensagem de... indelicada, mas é curioso isso aqui, pessoal, que eu reagi a essas entrevistas aqui em live, né? Ele tá se referindo a uma entrevista ao Poder 360 que o Jair Bolsonaro diz que ele que o Eduardo ainda é imaturo. Ele é imaturo. Tem que tomar cuidado aí, sei o quê. Politicamente ele ainda é imaturo, tá ok? Aí, né? O Eduardo ficou bastante puto. E aqui nessa matéria do Platô já tem a continuação dessa conversa, né? Que Jair Bolsonaro enviou áudios ao Eduardo, provavelmente mantendo o padrão de xingamentos ali, né, que começou. E depois disse o seguinte: vou resolver agora na CNN. E aí depois ele deu uma entrevista à CNN, que ele inclusive defendeu o Eduardo bastante, né, muito mais do que na primeira entrevista. Eu, inclusive, reagi aqui a isso novamente. Naquela hora ele termina gritando aqui: o Eduardo tá lá sacrificando a vida pelo Brasil, porra! Sai gritando na entrevista e tal, né? Justamente para sanar a cagada ali que ele teria feito e que o Eduardo mandou ele tomar no cu, seu ingrato do caralho, né? Então, seu próprio filho, né? Achei isso dele. E depois Eduardo Bolsonaro pediu desculpas e disse que havia pegado pesado. Estava puto na hora. Bom. E ele também disse o seguinte: torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Então, você vê aqui, né? No primeiro momento ele tá dizendo que o Jair poderia ter jogado ele para baixo, né? Que aí pode ser que ele não consiga encontrar com os caras de lá, dos Estados Unidos, né? E pediu ali pro Jair Bolsonaro mudar o tom ali sobre ele, etc. E ele aceitou, né? Bom, aí vem isso daqui. Isso aqui é a coisa mais filha da puta de toda essa história, tá bom? Essa é a coisa mais arrombada de toda essa história, rapaziada. Prestem atenção nesta desgraça, tá? Prestem atenção nesta porra aqui. Você vê que já tá no remove paywall aqui, porque, né? Me perdoe, os amigos. Vamos lá, atenção aqui. E like na live, 300 pessoas e 120 likes. Like nessa live aí, vamos jogar lá pra 1000 essa live de hoje. Uma live importante aqui, cheia de revelações. Se você não tá vendo isso daqui no horário, saiba que você vai ver a cronologia completa. Você não vai perder nada, tá? Vamos lá. Em diálogo com o pai, Eduardo Bolsonaro admitiu que a movimentação dele nos Estados Unidos tinha como objetivo salvar o ex-presidente e não conseguir uma anistia para todos os condenados pelo 8 de janeiro, tá? E aí, vamos ver a mensagem direta aqui, ó. A mensagem do senhor Eduardo Bolsonaro é esta aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, ele falando pro pai dele.
O que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, disse Eduardo Bolsonaro. Continua. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho em outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir qual objetivo? É simples. Em seguida, concluiu, dizendo que iria acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que ele já traga novidades sobre ações. Ou seja, rapaziada, isso aqui a gente está falando, aqui ó, essa parte grifada aqui. Estamos falando isso desde que toda essa merda começou. Desde o dia 9 de janeiro a gente está falando isso aqui. Desde o dia 9 de janeiro nós estamos falando desta merda. A família Bolsonaro só está interessada em limpar o próprio rabo. Anistia ampla, geral e restrita. Por que acha que faz tanta questão em focar que é ampla, geral e restrita? É para livrar os crimes dos mentores desta merda toda. E principalmente Jair Bolsonaro. Eles não estão importados, aquele choro falso desse merda, desse Eduardo Bolsonaro, com a Débora do Batom. Com a véia lá que cagou lá no STF. Com o outro bobo lá que sentou na cadeira do Alexandre. Com a outra que fez o seu... Não, com a Fátima de Tubarão. Eles estão cagando pra essas pessoas. Cagando. Porque pra eles, olha o que essas pessoas são aqui, ó. Família do Clezão, que morreu na Papuda, defendendo esse merda. Olha aqui o que ele falou. Ou a gente ajuda o Brasil, breca o STF e resgata a democracia, entre outras palavras, salva Jair Bolsonaro, né, porque ele continua. Ou envia o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. É o que ele chama de anistia light. Que é a anistia que eu defendo. Para os baderneiros, não há crime, do meu ponto de vista, de derrubar a ordem. Por mais que aquelas pessoas queriam, né? Estavam com a cabeça tão lavada que acharam que iam derrubar, né? O governo, coisa do tipo. Né? Mas responder pelos danos, né? Ao patrimônio que fizeram, com as suas condutas lá individualizadas. Agora... Os mentores dessa merda toda, você tem que ser muito imbecil. Imbecil pra não ler. Leia as alegações finais. Leia toda a investigação. A quantidade de vezes que esses imbecis tramaram para tentar manter Jair Bolsonaro no poder. Só não vê isso quem já está completamente cego. Cego. E a partir disso, esses canalhas usaram o sofrimento e a dor desses imbecis, né? São imbecis. Do 8 de janeiro. E essas pessoas deram e continuam dando suporte a esses canalhas. Que vão lá e falam, ó, se a anistia light passar... A última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido posto do Trump. Ou seja, se passar a anistia pra Débora do Batom, pra Fátima de Tubarão, pro cara que cagou lá, o outro que sentou, o outro que não sei o quê, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. É isso, ou só mandar os caras aí pra um semiaberto e já era. E você, ó, estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena. Ou seja, ele não quer anistia para aquelas pessoas. Mas eu te oriento a buscar conselho com outras. Qual estratégia você tem? Né? Mostrando que também toda essa cena de, nós temos grandes estratégias aqui junto com o Trump, é uma balela. É uma balela. Eu claro, entendo. Acredito sim que ele tem entrada lá no governo, que ele está forte com isso e tudo mais. Mas... não é da maneira que é vendida aqui, né? Tanto que ele dorme lá rezando pro Trump fazer alguma postagem.
Aí outra matéria aqui. Que isso aqui vai prejudicar o Eduardo Bolsonaro, tá? Isso aqui vai prejudicar o Eduardo Bolsonaro. Olha o que o Bolsonaro falou, Eduardo Bolsonaro falou pro seu pai. Você não vai ter tempo de reverter se o Trump virar as costas pra você. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, não será preso, não, né? Não, Bolsonaro já tá preso. Mas tenho receio de que, por aqui, as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01, para o Trump. Ok, o Brasil já foi, vamos para a próxima. Na troca de mensagens, Eduardo diz querer postergar o bom momento, motivado pelas sanções e mensagens de Trump em apoio a Bolsonaro. Mas alerta que a situação poderia se complicar sem um tweet do pai. Ele diz: sai aqui, P.O. Eu quero postergar este momento de agora, esse momento bom de agora. Mas se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isso não será bem recebido. Pedindo ali naquele momento um tweet do Bolsonaro. Provavelmente ele fez ali, agradecendo o Trump, aquela coisa toda, tá? Aqui, isso aqui eu vou tratar depois, tá? Isso aqui eu já li, tá? Aí, meus amigos, vamos pra essa daqui, pra essa. No meio de tudo isso, e aqui a gente vai entendendo um pouco mais da cabeça, né? Do Eduardo, do Jair, das pessoas aí envolvidas, né? O senhor Eduardo Bolsonaro enviou imagens que não puderam ser recuperadas pela PF, né? Provavelmente uma imagem contra o Gilmar Mendes. E perguntou: If you have a YouTube channel, don't make this mistake. I was stuck at 300 subscribers for a year. Provavelmente envolvia alguma crítica ao Gilmar Mendes. E o pai dele respondeu: cadê? Ou se ele podia compartilhar, né? Eu acho que tem a mensagem aqui, ó. Acho que eu... Cadê? Aqui, ó. Ele mandou: posso compartilhar? Provavelmente envolvia alguma crítica ao Gilmar Mendes. E o pai dele respondeu: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos, ou quase todos, demonstram preocupação com sanções. E o papo morreu aí. Ele disse depois para o Eduardo Bolsonaro ligar para ele. E aí não dá para ter o conteúdo disso, tá? Contra o Gilmar Mendes. E perguntou se ele podia compartilhar, né? Eu acho que tem a mensagem aqui, ó. Acho que eu... Cadê? Aqui, ó. Ele mandou: posso compartilhar? Provavelmente envolvia alguma crítica ao Gilmar Mendes. E o pai dele respondeu: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos, ou quase todos, demonstram preocupação com sanções. E o papo morreu aí. Ele disse depois para o Eduardo Bolsonaro ligar para ele. E aí não dá para ter o conteúdo disso, tá? Mas é curioso, né, que
É curioso, né, que o Jair Bolsonaro não quer críticas ao Gilmar Mendes, que inclusive, né, o Jair Bolsonaro apoiou o irmão dele, né, numa eleição à prefeitura, né? E aí, também foi encontrado com Jair Bolsonaro este documento aqui. Eles vão dizer que eles nunca viram, né? Igual a minuta do golpe. Nunca vi. Não sei o que é isso. Que? Minuta? Não. Eu tava expressando minhas ideias ali num papel. Isso aqui não é uma minuta. Não, epa. Um pedido. Muito claro, muito nítido. De Jair Bolsonaro pedindo asilo político à Argentina por ser um perseguido político no Brasil. Aqui. Não, melhor do outro jeito. Por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional pelas autoridades públicas que promovem a perseguição contra mim. E aí ele pede aqui asilo político, a última página da minuta de asilo político identificada no aparelho de Jair Bolsonaro. Tá? Aí, esse aqui vai ser divertido. Espero que o senhor J. Júnior esteja me assistindo. E depois a gente vai reagir ao Paulo Figueiredo. Tá? Ao Paulo Figueiredo, isso aqui já foi. Ao senhor Paulo Figueiredo. Aqui. Vamos falar de eleições, né? Eleições. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro disse pro pai dele, portanto, a narrativa do Tarcísio te sucedendo, que já há um acordo para isso, está muito forte. O deputado ainda afirma que é preciso segurar essa movimentação para nos mantermos vivos aqui. Segundo o parlamentar, se o governador de São Paulo quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá. Eduardo enfatiza que apenas ele e o jornalista Paulo Figueiredo têm acesso. E aí depois vem uma discussão. Que a discussão está aqui. Não, opa. Calma aí. Aqui, ó. Não, melhor assim. O Bolsonaro encaminhou uma pesquisa. Olha aí, Bolsonaro encaminhando pesquisa, hein? Caminhando pesquisa, né? Uma pesquisa tá lá, Bolsonaro 46,5 a 39,7 contra o Lula. Michele também ganhando, 44,4 a 40. Tarcísio 43 a 41. Ele encaminha e diz: você perde para o Molusco. Vagão. 39,1 e Lula 41,6. Você, Eduardo, perde para o Molusco. E aí, Eduardo Bolsonaro diz: Nossa! Eduardo Bolsonaro disse isso, tá? Nossa! Acho melhor eu ficar de fora mesmo. Só que é junho, tá? 24 de junho. Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretários ligados ao PSOL e etc. E ele dialoga muito bem. Vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice. Ou seja,
O que há claro aqui nessa mensagem é de que Jair Bolsonaro acredita que Eduardo é um candidato mais fraco e que o Tarcísio, né, apesar da Michelle ainda parecer um pouquinho melhor do que ele, que o Tarcísio seria o candidato ideal. Senão, Eduardo Bolsonaro não reclamaria, não falaria, acho melhor eu ficar de fora mesmo, e não começaria a desferir ataques sobre o Tarcísio, né? Por quê? O Eduardo Bolsonaro acha que o Tarcísio dialoga muito, que vai anistiar geral e que o STF não vai ficar de boa, obviamente, né? Ou seja, a preferência nítida, clara, aqui é de que Jair Messias Bolsonaro prefere que o seu sucessor seja Tarcísio Gomes de Freitas. Ponto. Ponto. Tá nítido aqui. Pra qualquer um ver. E ainda fala pro filho dele, você perde para o Molusco. E Eduardo diz, nossa, melhor eu ficar de fora mesmo. E critica o senhor Tarcísio, tá? Aí, isso aqui nós lemos agora. Pois tem áudios aqui, tá? Também, do celular do Malafaia, tá? O Eduardo Bolsonaro soltou uma nota, vamos ler aqui. Tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela PF e considero importante esclarecer alguns pontos. 1. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que o meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Isso é flagrantemente mentira, né? O Eduardo disse que se tiver que botar fogo na floresta inteira, que se bote fogo, que venha a sanção, vamos agradecer as sanções e tudo mais. 2. Causa espanto que a Polícia Federal aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifique os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas do governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Donald Trump, o secretário Marco Rubio, o secretário do Tesouro Scott Bessent. Por que então a PF não os incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? Vivo sob jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. O Brasil vai entender isso aqui um pouquinho diferente, né? Mas ok. É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente. Não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. 5. Se o meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Sei, né? Tá contra a ditadura, né? Tá bom. E aí o Paulo Figueiredo compartilhou, né? Disse que subscreve integralmente, talvez ele mesmo tenha escrito. E acrescenta: já comunicamos à Casa Branca e a outros órgãos do governo americano que Donald Trump e seus secretários estão sendo classificados como criminosos pelos delírios da Polícia Federal Brasileira. Toda a investigação deveria ter deixado claro que essa tentativa de intimidação terá efeito zero em mim ou no Eduardo. Pelo contrário, sinto-me honrado de estar ao lado de homens como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia. Aliás, pobre Malafaia, que sequer tinha qualquer ligação com essa história. Sim, nós brigamos, como ficou exposto de forma canalha pela divulgação de conversas privadas. Mas no fim, todos buscamos o mesmo objetivo, o bem do Brasil. Tentaram nos expor para nos desgastar, mas o que os diálogos revelam são pessoas debatendo para que não haja mais um acordo caracu e defendendo uma anistia ampla, geral e restrita
para salvar o país. Você sabe, Paulo, que essa parte complica muito vocês, meu caro. Complica muito vocês o que o Bananinha falou, que ele deixou claro que as pessoas ali são meio que acessórios, né, dessa empreitada, cara. Se complicaram aí. 600 pessoas na live, 300 likes. Like na live, bora bater 1000. Bora bater 1000. 4. Confesso que fiquei apenas chateado, porque dessa vez parece que não tiveram nem coragem de me indiciar. Talvez por medo de terem que me notificar aqui nos Estados Unidos dentro da lei. De toda forma, reitero meu completo desprezo e desrespeito pela chamada Gestapo Federal. Seguiremos fortes. Esse foi Paulo Figueiredo, que depois, né, ele tinha lançado um tic-tac algumas horas antes, né, o pessoal já estava zoando ele, mas ao que ele queria, então, se referir ao tic-tac, seria este tweet aqui. Enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, que ex-STF, agora ministro da Justiça, com vistos revogados para os Estados Unidos da América. Good night, motherfuckers!